Olá, meus amores, sejam todos bem-vindos ao canal Cláudia Lima Crochê. No vídeo de hoje nós vamos fazer esse modelo de susplá. Eu usei aqui barbante número 6 e agulha 4 milímetros e a pérola número 10. O meu susplá mede aqui 38 centímetros. Antes de começar, eu gostaria de te convidar a se inscrever no canal, ativar o sininho para ficar por dentro dos nossos próximos vídeos e também a seguir a gente aí nas redes sociais. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo. E também vou deixar como sugestão esse caminho de mesa que tá aparecendo aí na tela para vocês. Eu também usei o mesmo barbante aí, número 6. Então agora, vamos ao passo a passo. Bom, então eu vou iniciar fazendo o meu círculo mágico. Então, agora eu vou subir 3 correntes, que equivale a um ponto alto. E aqui dentro do círculo mágico, eu vou fazer mais 14 pontos altos. Então, com as 3 correntes que eu subi, eu terei aqui um total de 15 pontos altos. Bom, então agora que eu já fiz aqui todos os pontos altos, eu vou pegar aqui, ó, o meu fio pela ponta, vou apertar. Então, eu venho aqui, ó, na minha terceira corrente que eu fiz pra subir, e vou fazer um ponto baixíssimo. Assim. Feito isso, eu vou subir 2 correntes só para dar altura de um ponto alto, mas essas 2 correntes eu não vou contar como ponto aqui na minha carreira. Então, eu dou uma laçada, volto nesse mesmo ponto de base e vou fazer 2 pontos altos. Feito aqui os 2 pontos altos, eu passo aqui para o meu próximo ponto de base, pego aqui somente a laçadinha de trás e vou fazer 2 pontos altos, passando aqui nesse mesmo ponto de base, pegando aqui somente a laçadinha de trás. Assim. Então, eu dou uma laçada, passo aqui para o próximo ponto de base, pegando somente a minha laçada de trás, vou trabalhar 2 pontos altos. Passo para o ponto seguinte, pegando aqui, ó, somente a laçadinha de trás, faço 2 pontos altos. Então, eu vou seguir trabalhando dessa forma por toda a volta do meu círculo. Trabalhando 2 pontos altos em cada ponto de base, pegando somente as laçadinhas de trás. Bom, então, já caminhei fazendo aqui 2 pontos altos para cada ponto de base, pegando somente a laçadinha de trás, então, já dá pra perceber aqui, ó, que ficou um relevinho, uma nervurinha aqui entre as carreiras. Então, agora, para finalizar, eu vou soltar aqui aquelas 2 correntes que eu fiz para subir e já venho aqui no próximo ponto alto, aqui ó, na cabecinha do próximo ponto alto, eu vou pegar aqui, ó, somente a laçadinha de trás, vou fazer um ponto baixíssimo. E assim eu não fico com uma falha na união dos pontos. Então, eu vou subir 2 correntes, somente para dar altura, não conto como ponto alto. Venho aqui nesse mesmo ponto de base, faço um ponto alto. Passo para o ponto seguinte, faço 2 pontos altos. Porque nessa carreira eu vou trabalhar um ponto sozinho e no ponto seguinte vou trabalhar 2 pontos altos, pegando somente as laçadinhas de trás. Agora, aqui no próximo ponto, eu faço apenas um ponto alto, pegando a laçadinha de trás. E no ponto seguinte, eu faço 2 pontos altos, pegando somente a laçadinha de trás. Um ponto alto no próximo ponto. E 2 pontos altos no ponto seguinte, pegando somente
a laçadinha de trás. Então, eu vou seguir trabalhando dessa forma aqui por toda a volta do meu trabalho. Bom, então, finalizada aqui a minha carreira, tem um total de 45 pontos nessa carreira. Na carreira anterior, que é a segunda carreira, eu fiquei com 30 pontos e a minha primeira carreira eu tinha 15 pontos. Então, eu vou soltar aqui as duas correntes que eu fiz para subir. Venho aqui, ó, na laçadinha do ponto, do primeiro ponto alto, pegando somente a laçadinha de trás, eu vou fazer um ponto baixíssimo. Então, agora eu vou subir duas correntes. Não conto essas correntes como ponto alto, então eu volto no mesmo ponto de base, faço aqui um ponto alto. Passo para o ponto de base seguinte, faço um ponto alto apenas, pegando aqui a laçadinha de trás. Então, aqui é como se eu tivesse dois pontos sozinhos, ou seja, um ponto alto em cada ponto de base. Venho aqui no próximo ponto de base, pegando aqui somente a laçadinha de trás, eu vou fazer dois pontos altos. No mesmo ponto e pegando aqui a laçadinha de trás. Passo para o próximo ponto, trabalho um ponto alto apenas. No ponto seguinte, também um ponto alto apenas. Já no próximo ponto, que é o ponto de aumento que eu fiz aqui, ó, na carreirinha anterior, eu faço dois pontos altos, pegando somente a laçadinha de trás. Então, eu trabalho nessa carreira dois pontos sozinhos, um ponto com aumento, que são os dois pontos altos no mesmo ponto de base. Dois pontos sozinhos e um ponto com aumento. Então, agora eu vou trabalhar dois pontos sozinhos. Então, são dois pontos altos, sendo um ponto alto em cada ponto de base. E agora, um ponto com aumento, que são dois pontos altos no mesmo ponto de base. Assim. Então, eu vou seguir trabalhando dessa forma aqui por toda a volta do meu círculo. Bom, então, para finalizar aqui a minha quarta carreira, eu vou soltar aqui as duas correntes que eu fiz para iniciar. Venho aqui no primeiro ponto alto, faço um ponto baixíssimo. Então, fica assim. Assim, ó, fica retinho. Vou subir, então, duas correntes. Volto nesse mesmo ponto de base, pegando somente a laçadinha de trás, eu faço um ponto alto. Passo para o próximo ponto de base, pegando somente a laçadinha de trás, faço um ponto alto. E aqui no próximo ponto de base, também pegando somente a laçadinha de trás, eu faço um ponto alto. Então, dispensando aqui as duas correntes que eu fiz para subir, eu tenho três pontos altos, um em cada ponto de base. Então, eu passo para o próximo ponto de base, pegando somente a laçadinha de trás, eu vou fazer dois pontos altos, que é o meu ponto com aumento. Então, no ponto seguinte, eu trabalho apenas um ponto alto. No próximo ponto, também apenas um ponto alto. E no próximo ponto, também apenas um ponto alto, ficando então três pontos altos sozinhos. Então, agora eu vou trabalhar meu ponto com aumento, que são dois pontos altos no mesmo ponto de base. Lembrando que eu estou pegando apenas a laçadinha de trás de cada ponto. Então, nessa carreira, eu vou trabalhar três pontos altos sozinhos e depois um ponto com aumento. Então, na carreira anterior, eu trabalhei dois pontos altos sozinhos e um ponto com aumento, que foi essa carreira aqui. Já nessa carreira aqui, eu trabalhei um ponto alto e um aumento, um ponto alto e um aumento. Então, a cada carreira, eu vou aumentando aqui um ponto alto entre os aumentos. Então, eu já estou aqui na minha quarta carreira.
Aqui essa foi a primeira, segunda, terceira, quarta, estou aqui na quinta carreira. Eu vou seguir trabalhando dessa forma até obter aqui 8 carreiras no total. E a cada carreira eu vou aumentar um ponto sozinho entre os aumentos. Então, essa carreira aqui eu estou trabalhando 3 pontos altos e um aumento. Na próxima carreira, eu vou trabalhar 4 pontos altos e um aumento. Na carreira seguinte, eu vou trabalhar 5 pontos altos e um aumento. Na próxima carreira, 6 pontos altos e um aumento. E assim até obter um total de 8 carreiras, contando aqui com a primeira carreirinha de 15 pontos altos. Vou então adiantar o meu trabalho e daqui a pouco eu volto pra gente dar sequência. Bom, pessoal, então eu já terminei aqui todas as minhas 8 carreiras. Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui, então, eu fiz um ponto baixíssimo, mais uma corrente para arrematar. Então, agora eu vou colocar as minhas pérolas. Eu já tenho aqui separado as minhas pérolas. Só que aqui, olha só. A pérola, quando ela vem com um buraquinho assim muito fechadinho. Eu preciso colocar esse buraquinho aqui um pouco mais aberto. Vou mostrar aqui pra vocês, olha só. Um pouquinho mais aberto para poder passar aqui com o barbante. Então, para isso, eu vou pegar aqui a minha tesoura e vou girar aqui assim, de uma forma que eu consiga abrir um pouco mais a minha pérola. Assim, ó, deixar mais abertinho. Vou fazer isso aqui, ó, com as 2 aberturas de cada uma das minhas pérolas, tá bom? Para poder passar o meu barbante. Então, eu já tenho aqui algumas pérolas que eu já fiz essa aberturinha. Então, aqui, ó, aqui é a pérola como ela vem da loja. Aqui, ó, bem fechadinha. E aqui, depois que eu faço uma aberturinha nela. Então, eu vou fazer isso com todas as pérolas. Para saber a quantidade exata de pérolas que eu vou precisar, eu vou fazer o seguinte. Aqui na minha última carreira, eu fiz 120 pontos altos. Ou seja, na minha primeira carreira foram 15, na segunda carreira foram 30, que era o dobro aqui da carreira inicial. A cada carreira eu fui aumentando 15 pontos altos. Então, aqui eu tenho 15, 30. Na terceira carreira, tenho 45. Na quarta carreira, eu tenho 60. Na carreira seguinte, 75. Nessa carreira, eu tenho 90. Na próxima carreira, 105. E nessa carreira, 120 pontos altos. Para saber a quantidade exata, eu vou dividir a quantidade de pontos altos da última carreira por 2. Então, 120 dividido por 2 são 60. E vou multiplicar pela quantidade de carreiras que eu quero colocar as pérolas. Então, eu vou fazer 4 carreiras com pérolas. Então, são 60 vezes 4. Ou seja, eu preciso de 240 pérolas aqui, ó. Então, eu vou pegar a minha cola de silicone. Pego aqui o meu barbante, a pontinha do meu barbante, e vou passar aqui na minha cola. Pode ser uma cola tudo também. Não tem problema não, bem aqui na pontinha. Então, vou puxar um pouco assim, ó. Torcendo um pouquinho também, aqui ó, assim na pontinha. Pra ficar bem endurecido, bem durinho aqui, essa pontinha aqui do meu barbante.
Então, vou esperar secar. Bom, pessoal, então aqui, olha só, meu barbante, ele já secou a ponta, ele fica bem durinho, tá bom? E quando você for furar aqui, aumentar o tamanho do furo, uma boa dica é você passar aqui uma agulha de tapeçaria. Se ela passar direto, é porque já tá numa abertura boa para você poder passar aqui o seu barbante. Então, agora eu vou pegar aqui a minha pérola e vou passar aqui o meu barbante por dentro dela. Puxo. Então, eu pego aqui o minha outra pérola, passo aqui meu barbante. Assim. Então, eu vou seguir fazendo isso com todas as minhas pérolas, tá bom? Colocar todas as minhas pérolas aqui no meu barbante. Bom, pessoal, então eu já coloquei aqui todas as pérolas no meu cordão. Então, essa pontinha aqui que eu endureci com cola de silicone, eu vou cortar. Então, eu vou pegar aqui, olha só, o meu susplá pela frente fica assim, com as nervurinhas, né? Então, eu vou pegar o meu susplá aqui por trás, pelo avesso. Pego aqui algumas das pontas, aqui o que sobrou do fio do arremate, eu vou esconder, passando aqui, ó, por dentro dos pontos. Cortar aqui o excesso. Eu pego qualquer um aqui dos pontos de base. E vou prender o meu fio fazendo aqui um ponto baixo. Subo uma corrente. Agora, eu pego aqui uma pérola, a primeira pérola aqui do meu cordão. Puxo ela para bem próximo aqui da minha agulha. Venho no próximo ponto de base, faço um ponto baixo. Assim. No ponto seguinte, eu vou fazer apenas um ponto baixo sem pérola. No próximo ponto, eu vou fazer um ponto baixo com a pérola. Então, eu puxo a pérola bem para pertinho da minha agulha e faço um ponto baixo. Já no próximo ponto, eu faço um ponto baixo sem pérola. No ponto seguinte, eu faço um ponto baixo com pérola. No próximo ponto, eu faço um ponto baixo sem pérola. E aqui no próximo ponto, eu faço com pérola. Então, eu vou seguir trabalhando dessa forma, trabalhando ponto baixo em todos os pontos de base. Nessa carreira aqui, eu não faço aumento. E vou intercalando em um ponto baixo, eu faço em um ponto de base, eu faço um ponto baixo com pérola. E no ponto seguinte, um ponto baixo sem pérola. Então, eu vou seguir trabalhando dessa forma aqui por toda a volta da minha base. Bom, pessoal, então terminei aqui a minha primeira carreira. Então, eu tenho aqui no penúltimo ponto, eu tenho uma pérola. Então, aqui no último ponto, eu vou fazer aqui sem pérola. Então, agora eu venho aqui naquela corrente que eu fiz para iniciar, no ponto baixo que eu fiz para iniciar, eu faço um ponto baixíssimo. Vou subir, então, uma corrente. Passo para o próximo ponto de base, que é o ponto que não tem pérola na carreira anterior. E vou colocar aqui uma pérola. No próximo ponto de base, eu faço um ponto baixo sem pérola. E já no ponto seguinte, eu vou colocar uma pérola. No próximo ponto, eu faço um ponto baixo sem pérola. E aqui no próximo ponto, eu vou colocar uma pérola. Então, dessa forma, eu vou intercalando, como eu fiz na carreira anterior.
vai ficando assim. Tá bem em diagonal. Porque é só trabalhar no ponto onde eu tinha pérola na primeira carreira, eu trabalho um ponto baixo sem pérola. E no ponto onde eu não tinha pérola na primeira carreira, eu trabalho um ponto baixo com pérola. Então, eu vou intercalando um ponto com pérola, um ponto sem. Um ponto com, um ponto sem, um ponto com, um ponto sem. Assim por toda a volta. Trabalhando dessa forma, eu vou colocar aqui as minhas pérolas na diagonal. Então, eu vou terminar aqui a minha carreira e daqui a pouco eu volto pra gente dar início à terceira carreira. Bom, pessoal, então já terminei aqui a minha segunda carreira. Fiz aqui meu último ponto baixo, então agora eu vou fazer aqui um ponto baixíssimo naquela corrente que eu fiz para subir na carreira anterior. Faço uma corrente, porque aqui eu tenho uma pérola no início da minha carreira. Passo aqui para o meu próximo ponto de base, pego a minha pérola e faço um ponto baixo. Já no próximo ponto eu trabalho um ponto baixo sozinho. E no ponto seguinte, eu trabalho uma pérola. No próximo ponto, eu trabalho apenas um ponto baixo. E no ponto seguinte, eu trabalho com uma pérola. Então, vai ficando assim, ó. Então, vai ficando assim. Olha só, bem em diagonal. Então, é só seguir trabalhando dessa forma por toda a carreira. E além dessa carreira, eu vou fazer mais uma quarta carreira, sempre da mesma forma. Onde for pérola na carreira anterior, eu trabalho apenas um ponto baixo. E onde for ponto baixo, eu trabalho um ponto baixo com pérola. Então, eu vou adiantar o meu trabalho e daqui a pouco eu volto pra gente fazer o bico de acabamento. Bom, pessoal, então já terminei de fazer aqui todas as minhas 4 carreiras. Então, eu venho aqui no próximo ponto de base, aqui, ó. E vou fazer um ponto baixo. Viro, então, o meu trabalho para frente. E agora, eu vou fazer 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5. Salto aqui, ó. 1, 2, 3 pontos de base. No quarto ponto, eu faço um ponto baixo. Formando aqui uma alcinha. Novamente, 5 correntes. Salto aqui 3 pontos de base, no próximo ponto eu faço um ponto baixo, formando aqui mais uma alcinha. Então, eu vou seguir trabalhando dessa forma, aqui por toda a volta do meu trabalho. E eu preciso de um total de alcinhas que seja múltiplos de 3 para fazer aqui o meu bico de acabamento. Vou, então, adiantar o meu trabalho e daqui a pouco eu volto para a gente dar sequência. Bom, então, para finalizar aqui a minha última alcinha e dar a quantidade certa que eu preciso de múltiplos de 3, aqui na minha penúltima alcinha eu soltei apenas 2 pontos de base. Então, eu venho aqui onde eu fiz o ponto baixo, para iniciar aqui a minha carreirinha, vou fazer aqui um ponto baixíssimo. Então, eu passo para dentro aqui da minha primeira alcinha aqui, ó, vou fazer um ponto baixo, dou uma laçada. Passo para dentro da minha alcinha seguinte e vou trabalhar 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5. Fiz aqui, então, 5 pontos altos, agora eu faço um picô de 3 correntes. E esse picô eu vou fechar com um ponto baixíssimo. Volto aqui para dentro da mesma alcinha onde eu trabalhei os 5 pontos altos. Agora, eu vou fazer mais 4 pontos altos. 1, 2, 3, 4. Assim.
Venho aqui na minha próxima alcinha e fecho com um ponto baixo, ficando assim. Então, eu dou uma laçada, passo aqui para dentro da minha próxima alcinha, faço 5 pontos altos. Então, eu já tenho aqui 2, 3, 4, e 5. Um picô de 3 correntes aqui, ó, no meu 5º ponto alto. E ainda dentro da mesma alcinha, eu vou fazer mais 4 pontos altos. Então, eu fico aqui com um total de 9 pontos altos dentro de cada alcinha. E o picô fica bem no 5º ponto alto aqui, que é o ponto do meio. Então, já tenho 3, agora o 4. Venho aqui dentro da próxima alcinha, faço um ponto baixo. Passo para dentro da alcinha seguinte e começo a fazer aqui o meu biquinho de acabamento, como eu fiz aqui, ó, nas alcinhas anteriores. Vou seguir, então, trabalhando dessa forma aqui por toda a volta do meu susplá. Bom, pessoal, então, para finalizar, eu vou fechar aqui, ó, com um ponto baixo, naquele ponto baixo que eu fiz lá na primeira alcinha, no início da carreira, e mais uma corrente para arrematar. E aqui, o que sobrar do fio do arremate, eu vou esconder, passando aqui, ó, por dentro dos pontos. Então, depois é só cortar o excesso do fio. E está pronto aqui o nosso susplá. Bom, vocês gostaram? Bom, então espero que vocês tenham gostado do modelo de hoje. Eu espero vocês no nosso próximo vídeo. Até lá!